Os primeiros investimentos na infraestrutura rodoviária deram-se na década de 1920, no governo de Washington Luiz, mas a ampliação da malha rodoviária ocorreu no governo de Vargas, em 1932, com a criação do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, em 1937. Mais tarde, com a implantação da indústria automobilística na segunda metade da década de 1950. O transporte rodoviário de cargas é o principal meio de escoamento da produção nacional e configura um importante complemento para outros modais de transporte, pois no início ou ao final de cada operação, seja no transporte aéreo ou aquático, o sistema de distribuição por rodovias é imprescindível na coleta ou na entrega dos produtos, o que representa uma parcela substancial dos problemas apontados por especialistas, que limitam o desenvolvimento da economia brasileira, já que 2/3 dos custos de um dos produtos são de ordem logística e trazem enormes dificuldades às operações usuais das empresas, limitando também as ações de melhorias contínuas de seus processos logísticos. Segundo a ANTT, existem cerca de 130 mil empresas de transporte de cargas no Brasil, com mais de 1,6 milhões de veículos que oferecem trabalhos diretamente a pelo menos 5 milhões de pessoas. Segundo o COPEAD, o transporte corresponde a 6% do PIB nacional. Nos países desenvolvidos, o transporte de mercadorias é feito predominantemente por ferrovias e hidrovias. No Brasil e em outros países subdesenvolvidos, predomina o transporte rodoviário. Muitos países desenvolvidos de grande extensão e deficitários em combustíveis fósseis aderem ao transporte ferroviário e hidroviário porque estes, além de possuírem maior capacidade de carga, são mais econômicos. Já o transporte rodoviário, além de transportar menor quantidade de carga, consome muito combustível e é dependente do petróleo. Vantagens e desvantagens do transporte rodoviário. Vantagens. Ele é o mais flexível e o mais ágil no acesso às cargas. Permite integrar regiões, mesmo as mais afastadas. A simplicidade do funcionamento do transporte rodoviário é o seu ponto forte, pois não apresenta qualquer dificuldade e está sempre disponível para atendimentos urgentes. Este transporte permite às empresas exportadoras e importadoras terem flexibilidade, podendo oferecer algumas vantagens, dentre as quais vendas na condição de entrega porta a porta, menos manuseio de carga, portanto, mais segurança, já que o caminhão é lacrado no local de carregamento e aberto no local de entrega, rapidez na entrega de carga em curta distância. Desvantagens. O transporte rodoviário também apresenta algumas desvantagens dignas de serem registradas, entre as quais frete mais alto do que alguns outros modais que são ou estão apresentando-se como seus concorrentes, a menor capacidade de carga entre todos os modais, custo elevado na sua infraestrutura, um modal bastante poluidor do meio ambiente. A quantidade excessiva de veículos ajuda a provocar congestionamentos, trazendo transtornos ao trânsito, bem como a toda a população, inclusive aumentando o consumo de combustíveis, agravando a situação dos países que é importador líquido de petróleo. Obriga a construção contínua de estradas ou a sua manutenção, com recursos do poder público, ou seja, da população. Isso faz com que, além do frete visível, tenhamos também um alto frete invisível, que recai sobre os contribuintes. Eu recebo aqui no estúdio o diretor da área de capacitação do Instituto ILOS, instituição de referência em logística no Brasil, Maurício Lima. Boa tarde, Maurício. Boa tarde, Luciana. Maurício, como o Brasil pode melhorar esse transporte de cargas? Bom, a reportagem que foi ao ar agora de vocês já
mostra um pouquinho, né, da grande dificuldade que a gente tem no Brasil, que é a extrema dependência do modal rodoviário. Só para a gente ter uma ideia, no Brasil a gente está falando de 66% da carga sendo movimentada pelo modal rodoviário, enquanto que um país com a dimensão do Brasil, com uma dimensão continental, deveria ter mais ou menos 33% da carga movimentada pela rodovia. Então, o principal problema é a grande dependência da rodovia. E por que ela existe? Porque a gente não tem infraestrutura de outros modais, falta ferrovia, falta hidrovia, e acaba que vai muita carga para a rodovia, que também é insuficiente para atender a nossa demanda. Nós temos um histórico de desativar ferrovias, né? É o contrário, né, Maurício? Na realidade, desde a época que a gente tem mais ou menos 15 anos que as ferrovias vêm ganhando um espaço no Brasil, desde a privatização. O problema é que hoje a gente encontra uma situação limite, ou seja, o que a gente conseguia aumentar de carga nas ferrovias, né, que a gente já tinha, meio que já aconteceu. Então, agora a gente depende de novas ferrovias. Então, eu diria que esse é o grande desafio. E para a gente ter uma ideia, para o Brasil crescer, a gente tem que crescer com o transporte mais ou menos na mesma proporção. Ou seja, para a economia crescer 3%, a gente tem que crescer o quanto que a gente vai ofertar de transporte. E como isso não tem acontecido, acaba que mais carga vai para o modal rodoviário. Então, essa é a grande dificuldade. Falando desses números, Maurício, existe uma estimativa de prejuízo em relação a esse gargalo de escoamento da produção? Sem dúvida. Se a gente considerasse todos os custos que já acontecem no Brasil, mas apenas com uma matriz melhor, o que seria essa matriz melhor? Por exemplo, a ferrovia tendo mais ou menos 40% da carga, um pouco mais de duto, um pouco mais de hidrovia, seria possível a gente ter uma economia de cerca de 90 bilhões de reais anual, apenas deslocando melhor essa matriz, né? Então, acaba que no Brasil, como a gente falta infraestrutura, a gente vai transportando muitas vezes uma carga de um alto volume numa longa distância pela rodovia. Isso é ruim não só para as empresas, tudo, mas também para a população, porque acaba que a gente tem rodovias bastante perigosas no Brasil, dado o elevado número de caminhões. É claro que o transporte rodoviário de carga, ele sempre vai ser considerado um dos mais importantes, mas não para longas distâncias, né, e grande fluxo de carga. Um bom exemplo disso é o que acontece com a safra no Brasil, por exemplo. Ao transportar, por exemplo, soja nos Estados Unidos, você tem uma competitividade que o custo lá é 6 vezes mais barato do que o do Brasil por conta do uso do modal hidroviário, mais ou menos. Tá certo. Muito obrigada, Maurício.